Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui novamente no nosso encontro Caminho para a Iniciação, né? E vamos iniciar dizendo de início que esse nosso encontro é justamente produzido, né, e direcionado para aqueles que estejam em vias, resolvendo fazer um curso de iniciação, né? E nós sugerimos, então, que essas pessoas que estejam querendo cursar, seguir o caminho da iniciação, aí seria o caminho da iniciação, que faça a sua iniciação pela Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Como deve fazer? É só entrar na internet e procurar o site da Eubiose, né? Aí vai ter toda a indicação dos departamentos, etc., né? Ver todo o noticiário dos cursos que estão sendo programados, né? Normalmente, nós começamos todo ano com o curso peregrino, mas já estamos em julho, talvez, provavelmente, o curso peregrino para esse ano já esteja encerrado. Não sei ainda, precisa confirmar, né? Mas normalmente até em julho já está encerrado, né? Mas, via de regra, assim, em março começa o curso peregrino, que é o curso, a base inicial para o processo de iniciação, né? Tem o curso peregrino, depois tem mais 4 graus, né? 4 graus subsequentes, né? De 9 meses cada um, e depois, então, a pessoa entra, torna-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose e pode ter acesso às revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, todo o material disponível, participar de reuniões, de ritualística no templo, né? etc, etc. Atualmente, devido à situação que nós estamos vivendo, nós estamos aí fazendo reuniões de natureza remota, né? Tanto aulas como a parte ritualística e reuniões, etc. Mas, a pouco e pouco, nós vamos, com a graça de Deus, nós iremos retornando ao que era antes, né? E vai nos possibilitar fazer as reuniões que nós costumamos fazer, né? Então, eu quero dizer que aqui no fundo eu tenho aqui o meu livro Aurora dos Deuses no braço de ouro, que eu lancei em janeiro do ano passado, né, em 2020, né? Está aí para venda, está no próprio vídeo, né? A apresentação que vai ficar em forma de vídeo, tem os endereços todos, né? É só acessar e adquirir, né? Também eu devo informar que eu estou preparando, já pensando e já trabalhando para editar a segunda edição desse livro já no início do ano que vem e lançar um outro livro, o segundo livro da série que o meu projeto era lançar um livro por ano, né? Durante uma sequência, né? Mas atrasou um pouquinho devido à situação que nós estamos vivendo, né? Então, mas isso vai tudo sendo normalizado, né? Então, eu quero dizer também que todas essas lives, todos esses encontros que nós temos, fica disponível em vídeo para quem quiser assistir depois, né? Então, quem não tiver no momento assistindo, pode assistir depois através do Facebook ou através do YouTube. Não só essas lives de sábado, como também de terça-feira. É isso? O canal 3005 tem 2 edições, duas reuniões que é feita das terças e às quintas, e às sábados, digo, né? Pelo menos por enquanto é assim. E isso tudo fica, os vídeos ficam permanentemente disponíveis no YouTube e no Facebook. É só acessar lá no YouTube e no Facebook, canal 3005, já tem acesso aos vídeos. Aí pode assistir quantas vezes quiser, né? Ou então, quem quiser pode acessar também os meus canais que eu tenho no YouTube, né? Então, aí é só entrar no YouTube e colocar Walter Teixeira de Andrade. Aí tem também os vídeos desses encontros que nós temos aos sábados, como também vídeos de palestras, entrevistas, e reuniões e de demais eventos, né, que eu disponibilizei. Uma grande quantidade de material que está disponível para consulta dos nossos queridos irmãos, né? Muito bem. Então, continuando aqui a nossa apresentação, nós dizemos que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação.
Agora, sempre devemos lembrar isso como algo básico, né? O caminho da iniciação tem que ser realizado numa escola que siga a tradição iniciática. São duas coisas importantes. É necessário escolher uma escola que siga a tradição iniciática, ou seja, aquela tradição que é nos dada pelos mestres, através dos séculos, dos milênios. E também lembrando que os mestres, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirma isso com absoluta convicção, né, como mestre, né, de que não é possível uma pessoa seguir o caminho da iniciação fora de uma escola iniciática. Não é possível, não é possível. É muito difícil, né? Então, por quê? Pois a escola iniciática ela tem essa possibilidade de reunir pessoas e de trocar informações, né? É muito importante isso. Num grupo de pessoas que estejam fazendo a iniciação, seguindo o caminho da iniciação, cada um vai estudar um ponto e vão trocar ideias, há uma soma de conhecimentos, né? Isso é muito enriquecedor, né, para todos nós. Né? E, além disso, também é mantido sempre a tônica da ritualística, né? Isso do tempo, da escola, do teatro, né? Isso é mantido sempre, né? Como seguindo uma tradição iniciática, isso é muito importante, né? Porque sempre lembrando, né? A pessoa pode dizer assim, não, eu vou estudar, eu vou me iniciar lendo livros, frequentando bibliotecas e pela internet. Não, isso é impossível, não é possível. Isso realmente é muito difícil acontecer isso, muito difícil para o ser humano, né? Então, é necessário seguir uma escola de iniciação, né? Isso é fundamental. Aliás, isso aí não é de agora, né? É de séculos e séculos, né? Por isso que existem as escolas de iniciação, desde milênios, né? Isso é muito importante, né? E então nós queremos dizer que claro que o encontro visa propiciar também ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido, né? Então é uma possibilidade. Aquele que já está na escola, né? Na SBE, Sociedade Brasileira de Obiose, esses encontros também servem para a gente repensar, isso, reanalisar determinados pontos de vista. Isso é muito importante este encontro, né? Então, uma outra finalidade também muito importante é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que nós estamos vivendo, né? A humanidade, né? No início do século XXI, início da era de Aquários, e principalmente por aquilo que o nosso Augusto Mestre, o professor Henrique de Souza, nos deixou ensinado, né? Que o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante deixar isso bem claro, né? Tudo bem? Então, isso é muito importante, essas considerações já no início dos nossos encontros, né? Porque isso dá uma sustentação bastante iniciática, né? Para os nossos assuntos que nós vamos, normalmente a gente aborda, né? Bom, nós estamos aqui, então vamos continuar aqui fazendo o estudo, né, sobre reflexões da Helena Petrovna Blavatsky a respeito de tema cosmogênese, que é um assunto extraordinário, infinito, um assunto muito grande, né? Então, eu devo dizer então que nós chegamos aqui numa um quinto ponto que ela estava observando, né? Então nós vamos continuando a nossa tertúlia aqui, nosso bate-papo, né? Então, a HPB nos indica que tudo no universo, em todos os reinos, é consciente, isto é, dotado de uma consciência que lhe é peculiar em seu próprio plano de percepção. Devemos capacitar-nos de que só porque nós, humanos, não percebemos sinal algum de consciência na pedra, por exemplo. Não é isso razão para concluirmos que nenhuma consciência existe ali. Não há matéria morta ou cega, como também não há lei cega ou inconsciente. Na filosofia oculta não há lugar para conceitos tais. Ela não se preocupa jamais com aparências exteriores. Para ela tem mais realidade as essências numênicas. É isso? Numênica e suas contrapartidas objetivas. É o numen, né? O numen quer dizer, existe o numen e o fenômeno. O fenômeno é a parte objetiva, e o numen é o que está por trás do fenômeno. Né?
Então, devemos dizer que a ciência inicial das idades se preocupa fundamentalmente com os números, a parte numênica, como a HPP fala, né? Assemelha-se nesse ponto aos nominalistas da Idade Média, para quem os universais eram realidade e os particulares só existiam nominalmente na imaginação do homem. Então, isso é muito importante, essa consideração inicial, que normalmente entre nós humanos, na ciência oficial, nós dizemos que o homem tem consciência, né? O ser humano tem consciência, né? Isso também tem uma relatividade muito grande, né? Porque o ponto mais difícil que existe na psicologia, na sociologia, é justamente em todas as ciências humanas, é justamente fazer uma avaliação e uma definição do que seja consciência no campo humano, né? Imagine consciência no campo universal. Mas de maneira abrangente, já tocando nesse primeiro ponto que é de enorme importância, Helena Petrova Blavatsky, nas suas, já na Cosmogênese, ela nos indica que, veja bem, a consciência é algo fundamental no universo. É isso? É, a ciência se preocupa muito com o tempo e o espaço, né? Mas tempo e espaço é zero. E a física quântica já está chegando a esse conhecimento. Já chegou a esse conhecimento, né? E outros vertentes do conhecimento humano já chegaram a esse ponto de entendimento, principalmente Carl Gustav Jung, né? Esse respeito, né? Quando ele fez estudo sobre sincronicidade, ele chegou a essa importante conclusão de que tempo e espaço é zero. Agora, o que caracteriza o universo é a consciência. Então, a HPB nos diz, Helena Blavatsky nos diz que a pedra tem consciência, é isso? O vegetal tem consciência, é isso? O animal tem consciência. O ser humano também tem consciência. Agora, ele diz que tipo de consciência? A pedra tem consciência de pedra, é isso? O vegetal tem consciência de vegetal. O animal tem consciência de vegetal. E o homem tem consciência de homem. E os seres superiores têm consciência de seres superiores. Não é verdade? É claro que isso aí define exatamente esse padrão do universo, da evolução da consciência, né? Isso é muito difícil para a ciência acadêmica imaginar consciência numa pedra, mas tem, porque a lei está agindo ali, né? Numa pedra está projetado a divindade. A divindade está projetada numa pedra. Por menor que seja a partícula de matéria densa, né? Seja um átomo, um elétron, seja uma partícula subatômica, não é isso? A consciência está ali depositada, a consciência do eterno está ali depositada. É claro que depositada numa forma ali obscurecida, não é verdade? Porque nós vimos pelo processo monádico, como nós já analisamos, né? A mônada emite a sua consciência do primeiro plano, do primeiro logos, e vai se esquecendo. Essa consciência vai se esquecendo da sua origem. É isso? Vai se esquecendo da sua origem. E é claro que isso caracteriza, então, o estado da consciência em estado potencial. Potencial. E no nosso caso é a mesma coisa, né? Então, nós somos seres humanos? Não, não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. Estamos desenvolvendo a consciência que nós temos que desenvolver justamente nessa trajetória da humanidade, né? Isso é muito importante. Estamos desenvolvendo essa consciência, né? O animal, por exemplo, tem inteligência? Ele tem inteligência, né? Aliás, a ciência diz que os animais não têm inteligência, né? Não tem inteligência. Os animais têm, é uma inteligência, principalmente os animais caseiros, né? O gato, o cachorro e outros animais caseiros, né? Eles têm uma inteligência ainda em forma embrionária, mas eles pensam, eles tiram, eles fazem as suas conexões de uma inteligência ainda embrionária, mas está ali presente. Quem tem cachorro sabe disso, né? A gente fala com o cachorro, ele entende as palavras, ele entende o que a gente quer dizer, ele entende perfeitamente tudo, né? Tudo não, mas dentro do seu padrão de entendimento, ele consegue interagir com o seu dono, né? De maneira muito interessante, né? E agora, dentro da esfera humana também, a questão da inteligência não é muito entendido, não é quase nada entendido pela ciência.
a questão da consciência é muito pouco entendida. Tanto que na nossa vida comum, a gente fala assim, olha, a gente fala assim, aquele indivíduo ele é muito consciente das coisas, né? Aí, de outra forma, a gente pode falar assim, aquele outro indivíduo não tem consciência alguma. E a gente pergunta, o que é consciência? Essa é a grande pergunta, o que é consciência? Não é verdade? E eu posso até relembrar, eu já estava comentando esse fato numa reunião que nós tivemos na eubiose, ontem, durante a semana, né? E eu estava falando a questão do bem e do mal, né? A questão do bem e do mal, né? E, e o nosso mestre, antes de sua partida do mundo físico denso para a morada celestial, ele falou o seguinte, que ele gostaria que todo discípulo entendesse a questão da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. E na polaridade, nós vemos a questão do bem e do mal, né? A questão do bem e do mal, né? E, e a gente vê que no Oriente, né? A gente vê no Oriente existe essa noção de que o bem e o mal, e também nos princípios herméticos, não são contrários, eles são complementares, né? Então a gente vê lá no símbolo do Tao, né? Nós vemos uma região que é uma região escura com um ponto branco no meio, né? E uma região branca com um ponto escuro no meio. Significa, de maneira geral, que diz o seguinte: nós podemos, com relação ao bem e ao mal, nós podemos dizer o seguinte: o bem tem a raiz do mal e o mal tem a raiz do bem. Agora, o que distingue esses fatos é justamente a consciência de quem está realizando o ato, um ato de bem ou mal. Né? Então, é muito difícil para o ser humano, e quem entende torna-se um entendedor da polaridade. Digo, é muito difícil para o ser humano justamente definir a questão de bem e mal. É isso? Não estou dizendo que o homem não tenha noção das coisas, ele tem. Ele tem noção do certo e do errado. Olha, o homem tem noção do certo e do errado. Isso é dos pontos basilares do estudo da neubiose. Né? Então, é dito o seguinte: somente um monstro, ou somente um indivíduo que não tenha nenhum princípio, que não saiba distinguir o bem do mal. Não, o bem do mal não. Do certo e do errado, digo. Todos sabem. Não há ninguém que não tenha essa consciência do certo e do errado. Agora, do bem e do mal não é bem mais difícil. Tanto que nós classificamos muitas coisas como bem e classificamos outras coisas como mal. Mas, no fundo, essas coisas têm a sua contrapartida. A sua contrapartida. Eu vou dar um exemplo que eu já dei agora, recentemente, para um grupo que nós estávamos em estudo, né? A respeito dessa questão do bem e do mal. Né? Vamos supor o seguinte, olha, isso aqui faz parte do conhecimento iniciático, isso. Né? Suponhamos o seguinte, olha, nós temos um ser, nós temos um indivíduo A, é isso? Que ele precisa fazer um resgate kármico. Vamos estabelecer isso? Um indivíduo A que precisa fazer um resgate kármico. Muito bem. E é necessário que o indivíduo B haja sobre esse elemento A para fazer esse resgate kármico. Então, vamos simular a seguinte situação. O indivíduo A, que precisa do resgate kármico, é atacado por um mago das sombras. Chamo de mago negro, mas eu chamo mago das sombras, evolutivo. Então, esse mago das sombras ataca essa pessoa, é isso? Faz esse trabalho de magia involutiva sobre ele e faz o indivíduo sofrer. Não acontece isso? Acontece isso frequentemente no ser humano. Isso acontece no trabalho. Então, nós dizemos o seguinte, né? Então, analisando o fato, nós vemos, olha só, percebam bem, a gente diz assim, aquele que recebeu a ação do mago das sombras, isso, o mago das sombras fez um mal para ele, porque ele está sofrendo. É isso? Muito bem. Então é assim, aquele que recebeu está sofrendo e o mago das sombras fez um mal para ele. Agora vamos analisar sobre o aspecto iniciático. Não é isso? O nosso mestre diz: nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. Vamos agora recapitular. Aquele indivíduo que recebeu aquela ação de magia involutiva do magro das sombras, né? A gente vê, ele recebeu um mal. Mas isso não foi por acaso. Ele recebeu isso porque o karma dele era esse, receber aquele impacto. Né? Aquele sofrimento que ele está passando, através dessa ação do Mago Negro, foi devido a um karma que ele tem que resgatar. Então, veja bem o seguinte: se nós analisarmos bem a sequência, nós vemos o seguinte: olha, aquele que recebeu a ação do Mago das Sombras,
O Mago das Sombras fez um mal para ele. Mas, à vista da lei, aquele agente das sombras fez um bem. À vista da lei. Ele foi encarregado, porque alguém tinha que fazer aquilo contra ele. Não é isso? Então, ele faz um bem porque ele fez uma cobrança kármica inconsciente. Veja bem, o Mago das Sombras, ele cobra, faz uma cobrança kármica, veja bem, mas inconsciente. Mas, sobre as vistas da lei, ele está fazendo o que a lei está permitindo, o que é necessário que faça. Veja bem como são as questões. Né? Então, aí o bem e o mal, veja bem. O Mago Negro está fazendo um mal. Mas, na verdade, através da lei do karma, esse mal que ele está fazendo é um bem para aquele que está recebendo esse impacto, porque é uma cobrança kármica. Agora, por outro lado, esse mago negro, esse mago das sombras, é isso? Ele está fazendo algo que ele acha que deve fazer. Mas na consciência dele é um mal que ele está fazendo. Na consciência dele, ele está fazendo um mal, pela consciência. E ele vai ter que responder por esse karma também, por ter feito isso. Então, veja bem que interessante, né? Aquele magro das sombras, ele está fazendo um bem, agindo na forma da lei, mas está fazendo um mal, porque ele está fazendo aquilo para que satisfazer um impulso seu, através da sua falta de consciência. Então, essa ação desse mago das sombras se reveste dos dois aspectos ao mesmo tempo, do bem e do mal. Olha que interessante, não é verdade? Aí é nítido, nítido, nítido a presença do bem e o mal, não como coisas opostas, mas como coisas necessárias. É simples o entendimento, e esse entendimento, esse exemplo é muito interessante para a gente nos dar uma ideia daquilo que é o bem e o mal. Então, veja bem, na questão de consciência, né? Existem muitos seres na Terra que produzem guerra, né? Ainda não vou citar nomes agora. Futuramente pode, mas muitos seres dentro da nossa humanidade produziram guerras, montaram guerras, né? Durante anos. E depois essas guerras se tornaram que uma morte de seres humanos em muita quantidade, etc. Então, nós podemos dizer, esses seres fizeram mal para a humanidade. Realmente, sobre o aspecto pessoal dele, ele está fazendo mal. Mas, sob o aspecto da lei, ele está fazendo bem, porque é uma cobrança kármica. Nada acontece por acaso. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e outras guerras que aconteceram não aconteceram por acaso. Elas são fruto do karma da humanidade. Porque se não fosse pelo karma, não aconteceria. Nada acontece que não seja pela lei do karma na vida humana. Nada, nada, nada. Porque se eu supuser que algo aconteça que não tenha relação com a lei do karma, então eu diria que a lei não é justa e perfeita. Eu teria que renegar a ideia de Deus, de um princípio inteligente, etc. Veja bem como é profunda essa questão desse entendimento da relação do bem e do mal, e está relacionado com a consciência. É isso. Suponhamos, eu vou dar um outro exemplo muito interessante. Suponhamos que tem um milionário, um sujeito que tem muito dinheiro, ele tem muito dinheiro. Então ele vai passando na rua e vê um indivíduo jogado na sarjeta. Ele está ali jogado na sarjeta, um morador de rua. Então ele se condói muito daquele morador de rua, e o que ele faz com ele? Tira aquele morador de rua e coloca ele num palácio. Vamos imaginar essa situação? Ele vai lá, esse milionário, tira aquele morador de rua da rua e coloca num palácio. Dá para ele riqueza e tudo. Ele diz: eu estou fazendo um bem para esse cidadão. É um bem? Provavelmente não. Não é. Por quê? Porque aquele cidadão que está naquela situação, ele está cumprindo o processo kármico dele. Então, ele está intervindo na ação do karma. Ele está intervindo numa ação do karma que está sendo realizada. Então, veja bem, na cabeça dele está fazendo um bem, mas no sentido da lei está fazendo mal, ele está interrompendo a ação do karma. Agora, vamos supor o seguinte: o que esse indivíduo rico deveria fazer, ou deve fazer, ou devemos fazer com relação às pessoas que estão necessitadas? Não é dar as coisas de maneira assim definitiva, né? Transformar o indivíduo, do que tornar o indivíduo pobre em rico, doando coisas. Não. É dar instrumentação para que essas pessoas saiam daquela situação por seus próprios recursos. É como na linguagem popular disse o seguinte: a questão não é dar o peixe, mas ensinar a pescar.
Isso é básico, básico, básico. A questão não é dar o peixe, é ensinar o indivíduo a pescar. Então, veja bem, aquele cidadão que tira aquele sofredor daquela situação, ele pensa que está fazendo um bem, mas está fazendo um mal. É isso. O bem que ele faria é questão da consciência, é questão da consciência dele. Então, o bem e o mal está na consciência dele. O que define o bem e o mal é a consciência dele. No caso também das famílias também, né? Das famílias, né? Vamos dizer, um outro exemplo, na questão da consciência que nós estamos analisando e das famílias. Né? Um pai que dá tudo para o filho. Aí eu sou um bom pai, ele pode falar, eu sou um bom pai. Meu filho pede um carro, eu dou carro. Meu filho quer viajar, viaja. Quer ir, tem dinheiro, dou dinheiro para ele. Né? Isso é. Ele está fazendo um bem ou um mal. Pode estar destruindo o seu filho. É isso? Um pai que dá tudo para o filho e não pede nada em troca, ele está destruindo o filho. Agora, o pai pode falar o seguinte: olha, você vai ter isso se você se dedicar, se estudar, se comportar bem. Se você não fizer isso, vai ficar de castigo. É isso? Seja pequeno, ou pequenininho ou grande, não interessa. Né? Então, o pai ou a mãe, verdadeiramente, conscientemente, tem que dar as coisas para o filho, mas dentro de um equilíbrio. Né? Tem que haver também a resposta do filho no sentido de estudar, de fazer coisas boas, se comportar, ter bons comportamentos, boas atitudes, etc, etc. Aí sim é fazer o bem. Não é isso? Então a gente vê que, às vezes, por falta de consciência, uma pessoa pensa e diz que está fazendo bem e está fazendo mal. E outras que dizem, eu estou fazendo mal, mas, na verdade, na lei justa e perfeita, ela está fazendo bem. Mas está fazendo bem inconscientemente. Inconscientemente. Não é verdade? Então, a gente vê como é difícil entender essa situação da consciência. É por isso que eu estou trazendo a baila. Eu não, estou trazendo aqui um assunto trazido pela nossa mestra, a Helena Petrova Blavatsky, mas um assunto de enorme importância para aqueles que estão seguindo o caminho da iniciação. E procurar entender justamente a questão do bem e do mal, né, da polaridade, a questão da consciência, isso é muito importante. É de fundamental importância esse fato pertinente à nossa vida prática, né? Tanto que, tanto que o nosso mestre, o nosso Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, ele afirmou nos últimos momentos da sua vida, na face da terra, antes de partir para a casa da mansão espiritual, ele falou: eu gostaria que todos entendessem a polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. O assunto é tão vasto e tão importante que eu vou pedir para o nosso irmão Carlos Nascimento fazer seus comentários para enriquecer o assunto e já dar entrada para as perguntas, né, porque o assunto merece. Professor Walter, eu achei bem pertinente o senhor entrar com essa questão, porque o senhor deixou muito claro essa questão do bem e do mal, né? E tem umas perguntas sim tem algumas perguntas sim sobre essa questão, inclusive kármica, mas eu vou seguir aqui a sequência, tá? Sim, sim. Quando o senhor começou a falar, o Guilherme Guazelli fez essa pergunta. Sim. Somente precisamos do conhecimento quando quebramos a ligação do ponto bindu? Olha, essa aqui olha, eu não vou entrar no ponto bindu, porque vai haver um momento que eu vou entrar nessa questão, né? Porque, se eu falar sobre o ponto bindu, eu vou ter que explicar o que é o ponto bindu, etc., né? E não é o tema não há possibilidade de nós entrarmos nesse ponto. Né? Mas, veja bem, mas eu posso dizer o seguinte, que nós somente precisamos do conhecimento. O conhecimento em si, veja bem, o conhecimento em si necessariamente tem que estar atrelado à consciência. O importante é difícil de estabelecer essa relação, né? Porque pela ciência acadêmica, o conhecimento é aquilo que vem de fora para dentro. É informação. É isso? Informação. Eu não estou dizendo conhecimento na forma de informação. Nós podemos dizer o conhecimento pela forma de informação e o conhecimento pela forma de autoconhecimento. Aí significa evoluir a consciência. Não é verdade? Então, eu devo dizer o seguinte, que nós quebramos, sim, nós quebramos
essa sequência kármica que nós temos no momento em que nós obtemos o conhecimento e alargamos o nosso estado de consciência. Aí sim, essa é a resposta que eu posso dar. Eu não vou falar de conteúdo, eu vou me referir especificamente ao karma. Nós quebramos essa ligação do karma quando a nossa capacidade de autoconhecimento, de entendimento e consciência atinge um patamar elevado dentro de nós. Então, nós fazemos as coisas conscientemente. Olha que coisa importante. O que é fazer as coisas conscientemente? Isso a ciência não tem essa resposta. Alguém já leu isso? Alguém já leu algum? Eu nunca li num tratado de psicologia, de filosofia, eu nunca li isso. Alguém ensinando como eu devo me comportar conscientemente. Não, isso para o ser humano é inabordável, é inabordável. Agora, a consciência só começa estou dizendo a consciência humana. Não estou falando da consciência mineral, não, ou vegetal. A consciência humana somente começa a imperar através do autoconhecimento. A consciência, então, passa a imperar. É isso? Então, agir conscientemente é necessário agir não pela lei do karma, mas pela lei do dharma. Essa é a resposta que eu posso dar. É isso? Quando o indivíduo começa a agir conscientemente, ele passa a agir de acordo com a lei do dharma. Então, ele começa a quebrar a sua ligação com a lei do karma. Sim, exatamente. Então, todo iniciado, todo mestre, todo ser de elevada hierarquia, ele já não segue mais a lei do karma. Não que ele não esteja sujeito à lei do karma, mas ele não tem mais essa ligação. Mas ele segue a lei do dharma, que é a lei universal. Aí sim ele pratica as coisas de maneira consciente. Consciente, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Agir conscientemente é agir de acordo com a lei do Dharma, de acordo com a lei universal, de acordo com a lei justa e universal. Agora, para isso é necessário o autoconhecimento. Não há outro caminho, não há outro caminho. A única forma de se termos ações conscientes é justamente entrarmos dentro de nós, o nosso Deus interno, e fazer essa introspecção, autoconhecimento, e isso nos dá a ligação e vai nos ligando cada vez mais com o Dharma, com o Dharma, que é a lei superior, e com a consciência cósmica. Por isso que a gente chama consciência cósmica, né? Ora, a nossa consciência é humana. No caminho da iniciação é justamente fazer a integração da nossa consciência humana com a consciência cósmica. Então, o que é ser consciente? É muito difícil de a gente falar isso, né? Como é que eu vou responder isso? Sem estar no caminho da iniciação. Essa pergunta só pode ser iniciada através da ciência de certas idades. O que é ser consciente? É isso? Ser consciente é agir de acordo com a consciência cósmica. Agora, o que é estar a caminho dessa consciência cósmica? Estar no processo da iniciação, da sua transformação, do autoconhecimento. É o que eu posso falar, pelo menos de momento. O ponto bindo nós vamos ver proximamente. O Júlio Teixeira pergunta o seguinte: se a mente universal como a oitava desce os 7 degraus, seria natural que o nível mais denso fosse a do mineral? E qual seria a razão? Veja bem, vamos ler a pergunta. Se a mente universal como oitava coisa desce os 7 degraus, seria natural que o nível mais denso fosse a do mineral. Qual seria a razão? Bom, veja bem, o nosso irmão Júlio, veja, no nosso universo, que é justamente o sistema solar, o mais denso é o mineral. O mais denso é o mineral. Mas essa densidade não é a maior densidade do universo. É no nosso universo. Por isso que a KPB deixou bem claro. Quando ela fala o nosso universo, é o nosso sistema solar. Então, neste ponto que nós estamos observando, a mônada desce, essa projeção da mônada vai descendo e vai até o nível mais denso dela, que é o mineral, que é o estado mineral. Mas existem densidades muito maiores do que o mineral. Quem faz a yoga do chakra sabe disso. Não é isso? Na eubiose, existem os 7 chakras, não é isso? Nós temos o sétimo chakra, que é o raiz, não é isso? Que é relacionado com a parte mais densa nossa, mas abaixo desse chakra existem outros chakras. Os mestres afirmam isso, o nosso mestre, existem outros chakras abaixo dessa forma mais densa, que é o mineral, para baixo, né? Mas só que os próprios mestres dizem que nós não devemos mexer com esses estados de consciência inferiores, porque são estados de consciência que nós já passamos, já superamos, né?
Então, devemos trabalhar somente nesses 7 planos. Os 7, que coincide com as 7 cadeias evolutivas do nosso quarto sistema evolutivo, né? Que são 7 estágios, né? Que correspondem justamente aos 7 chakras nossos. Mas, então, nós não devemos. Nós não temos, nós não temos ligação com algo que está acima dessa 7ª coisa, como nós não temos ligação também com algo que esteja abaixo dessa 7ª coisa, dessa primeira coisa, nos estágios mais densos. E é necessário que a gente fique nesse patamar, nessa 8ª. Então, veja bem que interessante. É como no piano, temos uma 8ª. Nós estamos trabalhando uma 8ª específica. O nosso universo é uma 8ª. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Essa 8ª. Não podemos ir para uma outra 8ª para frente, nem descer para uma 8ª abaixo. Está tudo especificado ali. É a consciência monádica trabalhando nesse ponto universal. Agora, é claro que é muito difícil para nós humanos entendermos exatamente o que se passou no primeiro sistema evolutivo, no segundo, no terceiro. Nós não temos informações específicas. O nosso mestre, e nem HPB, pelo menos eu nunca li, sobre coisas específicas dos sistemas evolutivos anteriores. Mas isso está registrado dentro de nós. Isso está registrado dentro de nós. Porque as hierarquias que nos deram origem, né? Os Asuras, Agnisvatas e Parixadas, eles evoluíram nesses sistemas anteriores. É isso? Agora, é claro que no universo existem densidades coisas muito mais densas do que a nossa matéria. Eu posso até dizer, o nosso mundo material é bem sutil com relação ao que nós vemos no universo. É isso? Isso aí faz parte da ciência, né? Se a gente vê um buraco negro, o que é um buraco negro? É uma densidade infinita. Isso, pela relatividade, o Einstein já tinha tocado nesse ponto, né? Que a matéria, em determinadas situações, como ele diz, né? Quando vai se aproximando da velocidade da luz, a densidade da matéria torna-se infinita. E tão infinita que a matéria vira energia. Energia, né? A relação de matéria e energia, né? Então, existem os buracos negros, né? A ciência já tem isso, e é verdadeiro isso. A densidade é infinita, a gente nem pode imaginar. Os cientistas até dizem, olha que interessante, né? Os cientistas até dizem, dando um exemplo, né? Interessante, né? Que num buraco negro a luz pode se mostrar no estado líquido. A luz pode se mostrar no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido, de tanta a luz, veja bem, de tanta densidade que existe. Então, até que a nossa matéria física, que nós consideramos no universo, é bem sutil com relação à densidade mais profunda do universo. Por isso que o nosso sistema evolutivo é nessa 8ª nossa, né? Nessa 8ª, né? Que correspondente aos nossos 7 chakras, que é o nosso centenário evolutivo dentro do nosso plano universal. Agora, é claro que existe mundos mais densos que o mineral, existem mundos muito mais sutis do que o nosso plano mais energético, nosso plano hiperfísico mais sutil, planos muito mais sutis. Então, nós estamos numa faixa de vibração específica concernente à nossa evolução espiritual. É isso O que eu posso. professor, ele complementa a pergunta. E como seria a mente do mineral? A mente do mineral, veja bem, olha, veja bem, a mente do mineral tem tudo aquilo que a. Não, eu não estou dizendo a mente do mineral, não, não. Vamos explicar. Não estou dizendo a mente, estou dizendo a consciência. Eu não estou dizendo que o mineral tem mental. Isso a HPB não falou. Ela não falou que o mineral tem mental. Veja, vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. Ela não disse que o mineral tem mental. Não, não é mente, é consciência. Consciência é outra coisa. É isso? Então, o mineral não tem mente. É isso? O vegetal não tem mental. O animal tem um mental rudimentar. E o homem tem um mental, às vezes rudimentar, às vezes evoluído. Vai depender do estágio evolutivo dele. Por quê? Porque somente nesses estágios todos, somente a estrutura hiperfísica do ser humano tem a tríade superior, cosmogênese. Somente a estrutura hiperfísica humana tem, tem assim, a manifestação da tríade superior, que nos dá a possibilidade do entendimento superior. Então, como seria a mente do mineral?
Como seria a mente do mineral? As leis físicas, as leis que estão reagindo no mineral, representam são produtos da lei universal. Não é isso? Por exemplo, a gente diz assim: eu sou um químico, faço reações. Eu faço reações. A reage com B e dá C e D. Não é isso? Quem faz química está aí, sabe perfeitamente disso. Eu ponho uma substância A e uma substância B. Faço reagir. É isso? Dela me dá assim, o C e água. Quem estudou química sabe perfeitamente disso. Ora, mas isto aí não é por acaso, faz parte de uma lei. E essa lei está embutida dentro da consciência universal, está projetado na mente não, está projetado na consciência mineral. Então, o mineral segue seus caminhos de maneira perfeita, dentro das leis cósmicas. Né? O mineral não fica fazendo coisas assim aleatórias, não faz coisas aleatórias. Segue as leis químicas. As leis da química são absolutamente incorruptíveis no universo inteiro, seja aqui na Terra, no Sol, em qualquer galáxia. As leis da química são incorruptíveis. Age da mesma maneira. É isso? Então, isso é uma consciência que o mineral tem. O mineral tem essa consciência. Né? Ele tem essa consciência. Né? E é que nem um vírus, nós temos o vírus aí. Esse vírus não tem consciência, ele tem consciência, sim. Tem a consciência de vírus, que é uma consciência de. É uma consciência quase mineral, mas já tendendo para o vegetal. O vírus é assim, não é um animal, não é um animal, mas ele também não é totalmente um mineral. Ele é constituído por DNA. Quem estuda isso aí, eu sou microbiologista, estou falando porque é a minha área de entendimento. Ele é constituído por DNA, RNA, mas ele tem um comportamento muito semelhante ao animal, porque ele ataca uma célula, ele não consegue se reproduzir sozinho, ele tem que entrar dentro de uma célula para se reproduzir dentro da célula. Ele é um parasita celular. Isso é uma consciência que ele tem. É uma consciência. Agora, por isso que nós dizemos o seguinte, né? Nós estamos passando por uma pandemia. Né? A pandemia é uma coisa horrível, né? Nós estamos aí, gente morrendo, né? Queríamos que não tivesse isso, mas a lei sabe o que faz. A lei sabe, né? Eu não vou dizer que está errado. Eu não posso dizer que está errado. A lei sabe o que está fazendo. Existem motivos que determinam isso, existem motivos. Nada acontece por acaso. Mas esse próprio vírus e outros vírus, e todos os vírus, estão no processo de evolução também. Eles estão evoluindo. É o bem e o mal. O bem e o mal. Olha o bem e o mal. O vírus nos ataca e nos faz um mal. Não é isso? Mas ele faz o bem para ele, que é o seu processo evolutivo. Ele tá seguindo o seu caminho evolutivo. E não tem outro caminho de escapar disso. A consciência dele é seguir seu caminho evolutivo. Não é isso? Agora, esse fato de um vírus. Não estou falando só desse que nós temos aí, de todos os vírus, né? Quando ataca um ser humano, não é isso? Ele está fazendo um bem, um mal para o ser humano, mas no sentido cósmico existe a relação com o bem, né? Com o bem, né? A lei sabe, é tudo relação cósmica. Aliás, existe não é só no reino humano que acontece isso, no reino animal também acontece isso. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem num das emissões de TV aqui de São Paulo, né? Contando a história de pesquisadores que estão tentando salvar o mico-leão dourado. O mico-leão dourado, sabe o que eles estão sofrendo? Estão sofrendo ataque da febre amarela. Né? Eles são picados pelo mosquito e estão morrendo por febre amarela. Existe uma região aqui no Brasil que tem são milhares de mico-leão dourado, então fazem distinção. Então, os pesquisadores, sabe o que estão fazendo? Estão vacinando os mico-leão dourado com vacina da febre amarela. Eles reduzem a quantidade, né? Eles explicaram, reduzem a quantidade do agente, né? Da febre amarela, estão vacinando os bichinhos, mico-leão dourado, para quê? Para proteger, para que esse mico-leão dourado não se vai desaparecer. Não é verdade? É claro que o vírus da febre amarela ele ataca porque ele está fazendo o seu processo evolutivo também. A sua consciência é essa, né? E o mico-leão dourado tem a sua consciência animal também. E a consciência humana está ali tentando proteger. Tem é um jogo realmente de bem e mal, de proteção, tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Né? E é claro que eu fiquei muito impressionado com esse trabalho dos biólogos, tentando impedir que o mico-leão suma, né, da face da Terra. Seria muito triste, né? Que ele permaneça sempre, que progrida e que
a espécie dele se mantenha. Então, esse é um fato interessante. Então, na verdade, é tudo jogo de consciência, são consciências que interagem entre si, é isso? Aí entra o bem e o mal, etc., não, mas são consciências. Por isso, a HPB nos ensinou, tudo no universo tem consciência. Isso é um passo gigantesco. Eu devo dizer que a ciência ainda vai atingir esse ponto. HPB, Helena Blavatsky falou isso no século XIX, faz mais de 100 anos, 120 anos, não é isso? É isso? 130 anos. Ela falou isso no século XIX, quando não se conhecia nem vírus, nem DNA, nem RNA, nada disso, mas ela já falou isso, estado de consciência. E, inevitavelmente, a ciência acadêmica vai chegar nesse ponto também. Eu espero que já no meado do terceiro milênio isso ocorra, né? Da importância da consciência justamente nesse processo de estudo das coisas que interagem no universo, e principalmente dos seres vivos ou não vivos, inanimados, o que seja. Né? Isso é importantíssimo para uma visão cósmica que o ser humano deve ter a respeito do seu habitat, do seu mundo, do seu sistema solar. Isso é muito importante. É o que eu posso falar. O professor, a outra pergunta, ele repete mais ou menos a Sim. primeira parte. Como a mente universal em oitava esfera desce os 7 degraus e mais abaixo seria o mineral. Aí a outra pergunta é o seguinte: e a mente do homem no quarto estágio, como seria? Veja bem, a mente, no quarto estágio, justamente, é o passo onde se progredir da evolução da mona, recebe o mental superior. O mental superior. Né? No nosso universo, veja bem, no nosso universo, sistema solar, é indicado por esses estudos. A projeção da mônada desce até a parte mais densa, que é o mineral. Depois desce vida e energia, depois sobe vida e consciência. Né? Isso aí para nós já é um mistério, porque nós não sabemos e o mestre não nos indica o caminho do entendimento. O porquê? O porquê que o Eterno faz essa descida? Eu nunca li, nenhum mestre explica isso. Por quê? E nem ninguém vai me explicar isso. Ninguém vai me explicar isso. Eu vou ter que saber isso. E não é o Walter que vai entender isso. Eu sempre falo isso. Não é o Walter não vai entender isso nunca. Aquilo que está dentro de mim, que é a minha consciência cósmica, e todo mundo tem a consciência cósmica em si esquecida, vai entender isso. Mas não é o Walter, o Pedro, o Manuel, o João que vai entender isso. Não. É preciso que haja um desligamento da nossa esfera humana em direção da esfera cósmica para a gente poder entender esse fenômeno. Agora, é claro que, como o nosso irmão fala, como a mente universal em oitava esfera desce os 7 graus, o mais baixo seria do mineral? Sim, no nosso universo que nós conhecemos, que é o sistema solar, o mais baixo é o mineral. O mais denso é o mineral. Existe pela ciência, não é só pela ciência inicial, pela ciência. Existe algo mais denso do que o mineral que a ciência pode indicar? Eu nunca li. Não há nenhum relato da ciência, a não ser um buraco negro. A única exceção é um buraco negro. Existem coisas mais densas. É claro que não só no buraco negro, né? Deve ter em regiões do espaço regiões de alta densidade, mas que a ciência não consegue detectar. Mas o nosso estágio mais denso da nossa vida humana é o mineral, né? E o quarto estágio que o ser humano está passando é justamente a quarta cadeia evolutiva, né? A quarta cadeia evolutiva do quarto sistema. Qual é o quarto cadeia evolutiva? Justamente a ativação da tríade superior. Veja bem, na primeira cadeia, qual foi a tônica da primeira cadeia? O mineral. Né? Qual foi a tônica da segunda cadeia? O vegetal. Qual foi a tônica da terceira cadeia? O animal, que é justamente a Lua. Nós, seres humanos, vivíamos na Lua no estágio animal. Vivíamos, de maneira geral, o ser humano vivia na Lua no estágio animal, a experiência animal. Depois fomos transferidos para a Terra. E, justamente, na Lemúria, vivemos a experiência animal, até meados da Lemúria, e em meados da Lemúria, então, a lei, através da descida de Lúcifer com toda a sua hierarquia, né? Lúcifer é o doador da luz, né? Ele trouxe a ativação da tríade superior. Então, nós passamos o quê? A desenvolver o estado de consciência hominal.
Nominal, justamente característica do lemuriano. Então, a gente vê, no nosso próprio desenvolvimento, nós temos isso, né? Nós começamos pela experiência mineral, primeira cadeia, segunda cadeia vegetal, terceira lunar, animal, e a quarta hominal. E na quinta e na sexta, nós vamos desenvolver o quê? A caminho da nossa consciência super-humana. Super-humana. Nós vamos seres. O nosso destino são seres super-humanos. E teremos que transitar depois por esferas mais sutis. Agora, nós temos essa visão da cosmogênese, dado pela ciência iniciática, dessa descida da energia, subida de consciência. Mas isso se restringe ao nosso universo que nós entendemos, o nosso sistema solar. Agora, o que existe para trás, o que existe para frente, é uma incógnita. Já no nosso universo é difícil de entender as coisas, né? Mas faz parte do conhecimento. O conhecimento de nós vai se alargando. Alargando quanto? À medida que o nosso estado de consciência for se ampliando, cada vez mais. Ele vai se ampliando, ampliando, e a gente vai abrangendo cada vez mais o entendimento. Agora, o mais importante também, eu queria comentar com o irmão Júlio, que essa consciência, esse entendimento que a gente tem dessas dimensões, da compactação dessas dimensões, se é maior ou menor, isso não vai se dar através do entendimento racional. Isso é muito importante. Não é através da ciência, da razão, da matemática, da lógica que se vai entender isso. Não, isso são instrumentações humanas. A matemática, a lógica, os equipamentos, os dados científicos, isso aí é ferramenta humana. Isso não pode ser entendido como ferramenta humana, tem que ser entendido como ferramenta universal, super-humana, além do humano. Então, por isso que é necessário o quê? A transformação interna, o autoconhecimento, para que a consciência se alargue e a gente possa entender realmente a grandeza desse espaço infinito e universal, que é muito difícil de nós, seres humanos, entender. Ô, professora, a Renata Monteiro, ela pergunta o seguinte: então, professor, em que momento irá terminar essa cobrança? O senhor lembra daquela colocação que o senhor fez entre o mendigo e o Sim, rico? sim. Esse mendigo está lá pagando um karma. Então ela pergunta: então em que momento terminará essa cobrança? Veja bem, esse mendigo, eu não digo, olha, eu falo mendigo, mas qualquer pessoa que esteja sofrendo, qualquer pessoa que esteja sofrendo. Então, a questão é justamente fazer com que essa pessoa deixe de passar por este momento, né? Jesus o Cristo. Voltamos a Jesus o Cristo. A gente gira, gira, gira e volta a Jesus o Cristo. Jesus o Cristo curava? Não curava. Ele apenas batia o martelo no fim do karma do indivíduo. A lei colocava na frente dele alguém que já tinha cumprido o seu karma. Ele não ia tirar o karma de ninguém. Nenhum mestre tira o karma de ninguém. É a pessoa que tem que resgatar o seu karma. Cada um com a sua consciência. Então Jesus chegava ali e dizia: o seu karma já terminou. Ele não falava em karma, que não era a linguagem da época. Ele dizia: mas o seu karma terminou, e curava. Mas Jesus falava assim: vá e não peques mais. Por quê? Jesus dizia: isso que está passando é dos seus pecados. No nosso entendimento moderno, do seu comportamento, das suas falhas, né, emocionais e de comportamentais, etc., erros, nos gera o karma, né? Então, vá e não peques mais. É que nem um médico. Um médico. Qual é a grandeza do médico? Vamos analisar um médico tratando do seu paciente. Qual é a grandeza do médico verdadeira? A primeira grandeza do médico, olha, eu acho extraordinário, é fazer com que o seu paciente não fique doente. A pessoa diz assim: a grande coisa do médico é curar. Não é isso, não é isso. A grandeza do médico verdadeira é instruir o seu paciente para que ele não fique doente. É o que nós estamos vendo agora, né? O que a medicina está fazendo? Use máscara, distanciamento social, tome cuidado, porque se a doença vier é outro problema, né? Então, a medicina verdadeira é a preventiva. A verdadeira medicina é a preventiva.
Não é verdade? Aliás, existe até uma história muito antiga do Oriente, né? Que eu não vou citar o país que era, né? Mas diz que no Oriente, há muitos séculos, eu não sei, diz, a literatura aponta isso, né? Que os médicos recebiam seus proventos das famílias enquanto as pessoas estavam saudáveis. Né? Enquanto as pessoas estavam saudáveis, ele ia recebendo os proventos. Quando uma pessoa ficava doente, ele deixava de receber. Entende? Então, a grandeza do médico é isso: cura o paciente e depois instrui para ele não ficar doente novamente. Olha, isso é simples. O médico, então, pega um paciente com uma determinada doença, uma patologia, um estado qualquer de doentio, né? Ele cura a pessoa, ou seja, tira todos aqueles sintomas, e depois diz o seguinte: olha, para não voltar isso, você tem que fazer isso, tome esses remédios, evite fazer isso, aquilo, tome cuidado. Esse é o papel principal do médico. Isso é evidente. O papel principal do médico é evitar que o paciente fique doente. É claro que no momento ele tem que agir. Então, é como Jesus falava, né? Ó, Jesus dizia, curava e dizia assim: vá e não peques mais. Ele fazia esse é o grande médico da humanidade era Jesus. Ele dizia: eu estou te curando, estou batendo o martelo porque o karma terminou, mas não peques mais, senão volta. É o trabalho de medicina espiritual. É uma coisa fantástica, as coisas se cruzam. As coisas se cruzam. Né? Então, agora, a cobrança, veja bem, vamos determinar o seguinte: existe a cobrança, existe o dever. Veja, a cobrança, quando existe a cobrança? Quando o dever não é cumprido. Pronto. Quando existe a cobrança? Quando o dever não é cumprido. Não é isso? Toda vez que o indivíduo cumpre o seu dever, ele não é cobrado, mas ele segue a lei universal. Agora, essa cobrança, que é o sofrimento, é justamente para despertar a sua consciência para cumprir o seu dever. Por isso que na eubiose existe uma afirmação muito importante: luta pelo dever. Luta pelo dever. Isso é muito importante. É LPD. A sigla é LPD. É isso? Lorenzo Prabhasha Dharma. Lorenzo Prabhasha Dharma. LPD. Luta pelo dever. Quem luta pelo dever escapa da cobrança. Mas quem luta pelo dever, ele não está sujeito à cobrança, mas ele está sujeito ao quê? A, justamente a doação. Ele tem que se doar à humanidade e ser perfeitamente seguir a lei universal. Ele tem que estar de acordo com a lei universal. Então, em que momento irá terminar essa cobrança? Essa cobrança termina quando termina o karma. Mas quando termina o karma, inicia o dharma. Então a pessoa segue a lei cósmica, que é o dharma. Mas ela não vai fazer o que quer, não. Não é assim. Vai para o dharma, vai fazer o que quer, não. Ela entra no dharma e vai fazer o que a lei determina. O que é determinado por lei. A lei é justa e perfeita, né? Porque é claro que, mesmo na lei do karma, não tem o karma, mas ela tem ali compromissos. Quer dizer, o compromisso. O compromisso com a lei é muito importante para que não haja cobrança kármica. Havendo compromisso, então deixa de agir o karma para agir o dharma. Mas o indivíduo não fica solto. Não, ele tem esse compromisso, é eterno. Eterno, né? É um compromisso que nós temos com a divindade, né? E conosco mesmo. Ô, professora, a Renata continua aqui em relação ao rico. Ele é um agente kármico, mas depois terá que resgatar também o que fez? Veja bem, claro, 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 exatamente. Ela está falando daquele exemplo que eu dei? É isso. Exatamente, exatamente. Veja bem, aquele exemplo que eu dei, o sujeito rico tirou aquele pobre da miséria. Mas eu estou dizendo um caso extremo. Ele pegou aquele pobre e colocou num palácio. Isso, eu deixei bem claro isso, né? Ele sentiu pena daquele pobre. Ele pegou e disse: vem comigo. Aí levou para um palácio, deu roupa para ele, e riqueza, iate, uísque, ele vai fazer o que quiser, né? Vai ter festa. Ele está fazendo um bem para ele? Eu pergunto, não precisa ser muito nem iniciado para perceber isso. Esse ser, esse rico, está fazendo um bem para esse homem? Não, ele está piorando a situação dele, porque ele está resgatando o karma dele.
Aí vem um cidadão, quebra aquele sistema e coloca ele num palácio, põe num iate, dá uísque para ele tomar, festa, aquele negócio todo. Aí ele vai, a situação espiritual dele vai piorar mais ainda. Agora, a quem fez isso vai responder por isso. Ele pensa que fez um bem, mas fez um mal e vai ter que responder por esse mal. Veja bem que interessante, hein? Ele pensa que fez um bem, a sua consciência diz: eu estou fazendo um bem, mas não está fazendo um bem, está fazendo um mal terrível. E ele vai responder por isso. Então, até disse que ele absorve o karma daquele indivíduo. Ele absorve o karma do indivíduo. Ele absorve o karma do indivíduo. Ele vai ter que pagar o karma dele e do outro também, para aprender a não fazer isso. Agora, eu estou dizendo para não ajudar? Não estou dizendo que não deve se ajudar. Não. Quem tem dinheiro deve ajudar as pessoas, mas de maneira consciente. Consciente, né? Outro dia eu estava vendo, eu ia passando numa rua, em determinado lugar, né, alguns anos atrás, e eu sempre via um grupo de pessoas, moradores de rua, etc. Né? Aí naquele dia eu vi perto deles 3 ou 4 pessoas de uma determinada religião que eu não sei qual é, não sei qual é. Então, eu ouvi eles falando, né? Falando para ele: olha, vamos lá, nós vamos tratar de vocês, nós vamos lá para a nossa igreja, nós vamos conversar e tal. Ótimo, excelente. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Quer dizer, ajudar a pessoa, mas fazer com que ela se transforme a si mesmo. Se transforme a si mesmo, né? Por quê? Veja bem, agora eu digo o seguinte, na prática, qual é a maior herança que um ser humano pode deixar para o seu filho? Dinheiro. Vocês concordam que a maior herança é dinheiro? Não é dinheiro. A maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para o filho é o exemplo, é o estudo, o bom comportamento, as normas, a educação. A educação é a maior herança que uns pais podem deixar para o ser humano, é a educação. Tanto que tem rico que não deixa educação. Tem rico que deixa dinheiro e não deixa educação. E tem pessoas paupérrimas que não deixam dinheiro, mas dão educação para os seus filhos. Isso é uma coisa, estado de consciência. Olha que eu estou citando, hein? Existem famílias ricas que não educam os seus filhos. Deixam de herança apenas dinheiro. E existem famílias muito pobres que não deixam dinheiro para os seus filhos, mas deixam o quê? Educação. Isso é importante. Veja como as diferenças existem, né? Entre o bem e o mal, né? O bem e o mal. Uma coisa impressionante, né? Então, essa é uma questão muito importante, esse entendimento. Esse entendimento é fundamental. Eu não estou dizendo que simplesmente para mudar nós, é para mudar a humanidade. Esse entendimento é fundamental para mudar a humanidade, o destino da humanidade. Isso é importantíssimo. Ô, professor, ainda em relação a isso, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: o cara quer uma comida, o rico dá um banquete. O cara quer uma informação, o outro vai com uma revelação metafísica. Ele diz: já vi isso. Exatamente, veja bem. Então, tudo tem na justa medida. Se uma pessoa está passando fome, e agora nós temos, na nossa situação atual, nós temos aí movimentos, eu acho fantástico, movimentos humanitários, né? Tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas muito necessitadas e não tem dinheiro para comprar comida. Então, essas organizações humanitárias estão recolhendo comida, né, emergencialmente e auxiliando essas pessoas. Tem crianças, tem idosos, tem pessoas que não conseguem trabalho, etc. Então, é uma ajuda emergencial. Mas a ajuda efetivamente, justamente, é dar sustentação para que ela tenha uma ocupação, ela consiga se manter e assim por diante, né? Consigo se manter. Eu quero dar mais um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo, ninguém fala isso, mas é um exemplo muito nítido do que acontece. Eu vou contar uma historinha para vocês. Olha, veja bem. O indivíduo ajuda o outro. Olha só, isso acontece. Isso é psicológico. O indivíduo ajuda o outro. Então é muito pobre, ajuda o outro. Tira ele da miséria. Depois, no futuro, sabe o que acontece? Aquele que recebeu ajuda não quer nem ver aquele que o ajudou, porque a consciência dele não consegue admitir isso. Sabe por quê? Porque ele diz assim: eu era muito pobre, ele me ajudou. Então, ele considerou a minha incapacidade. Geralmente, a pessoa que recebe esse auxílio, que eu estou dizendo, que não é adequado, né? Estou dizendo, o rico, né? Tirar o pobre da miséria e botar numa mansão, num palácio, no futuro, ele vai o quê? Detestar aquele que fez isso.
inevitável. Isso é inevitável. Isso aí eu já vi exemplos típicos dentro, inclusive, do mundo empresarial, dentro do mundo dos negócios, né? A pessoa tem a pessoa sente uma repulsa e dizer, ele me ajudou, foi ele que me ajudou, ele me tirou da miséria. Ele quer esquecer isso. Ele quer esquecer. Por quê? Porque é muito simples. Porque é da natureza humana que tudo aquilo que a pessoa consegue deve ser do seu próprio esforço. É muito importante isso. É muito importante para o ser humano dizer assim: eu fiz isso, eu evoluí, eu fiz a minha transformação interna por meu próprio esforço. Isso é o próprio Deus que está dentro de nós, não é verdade? Não é por ajuda externa, não é por ajuda interna, é uma transformação interna. Então, agora, o cara dá comida e dá um banquete, põe um palácio, ele não está fazendo um bem. Agora, se ele quer uma informação e outro vai com uma revelação metafísica, isso é importante. Então, veja bem, o auxílio deve existir. É importante que exista o auxílio, faz parte da nossa. Tem muita gente, tem gente passando fome no mundo, não é isso? Então, agora, hoje tem gente milionária fazendo viagem espacial, né? Vamos fazer. Quem quer viajar para o espaço, não sei o que lá, jogando dinheiro fora. Esses indivíduos deviam estar ajudando a humanidade, pô. Eles vão pagar um karma por isso. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Me diga, eu estou mentindo? Um sujeito que é bilionário e fica fazendo viagens espaciais e gente morrendo de fome no mundo? Olha, ele devia pegar esse dinheiro, não distribuir dinheiro, mas investir em ONGs, em instrumentos para facilitar e para melhorar a vida das pessoas, e não ficar pensando em viagem espacial. Isso é um karma que ele vai ter que pagar. É um karma, isso é uma coisa evidente, é um karma que ele vai ter que pagar por ir jogando dinheiro pelo ralo, né? Agora, isso tudo faz. A humanidade é isso. A humanidade é isso. Então, é, às vezes a pessoa recebe muito dinheiro, eu posso dizer isso com bastante certeza. O indivíduo recebe muito dinheiro e esse dinheiro é a desgraça dele. A pessoa pensa assim: eu precisaria ser milionário para minhas vidas se modificar. Não. Pelo contrário, a lei coloca muito dinheiro no indivíduo e esse dinheiro torna-se a desgraça dele. Isso é karma. Ser bilionário é karma também. Isso que nós temos que entender. A pessoa diz assim: karma é ser pobre. Não é assim, não. Karma é ser bilionário também. Sabe por quê? Porque ele pode o quê? Destruir a sua vida, aumentar o seu karma e deixar o planeta Terra ir para mundos inferiores, mundos obscuros. Isso é uma aprovação que ele tem. É uma aprovação que ele tem. Isso a humanidade não entende. A humanidade não entende isso aí. Então, é claro que é necessário haver um conjunto de providências na humanidade para combater a fome que existe no mundo. Mas não é somente distribuir dinheiro, é fazer a formação da pessoa, dar instrução, formar profissionais, dar a possibilidade que a pessoa constitua a sua família e tenha condições de se tornar um ser humano, um profissional útil para a sociedade, para não depender de ninguém. O importante é que as pessoas não dependam de ninguém. Isso é muito importante psicologicamente. Psicologicamente, para o ser humano, é muito importante que ele não dependa de ninguém, que ele tenha autonomia. Isso é saúde mental, saúde espiritual. Mas a humanidade não entende isso. A humanidade não entende isso. Agora, como o nosso irmão disse, é isso? Dá a comida e dá a informação também. Dá a comida e dá a informação também. Se não for de maneira revelação metafísica, informação de cultura, de educação. Isso tem que ver esse paralelo. É isso? Dá-se a sustentação provisória de alimentação, de moradia, e dá-se também, ao mesmo tempo, a educação, a formação profissional, para que aquela pessoa não dependa mais de ajuda externa. Ela dependa de si mesma. É muito importante que a pessoa seja independente, autônoma, dependa dela mesma. Isso é saúde mental, saúde espiritual. É a grandeza do ser humano é essa. Leonardo da Vinci falou isso. Leonardo da Vinci falou isso. Ele disse: eu não sou pobre. Todo mundo dizia que ele era pobre. Ele dizia: eu não sou pobre, eu sou rico. Eu sou rico porque nada preciso. Ele afirmou isso.
Leonardo da Vinci, eu não sou pobre, eu sou rico. Sou rico porque nada preciso. Porque ele tinha tudo dentro dele, era um gênio. Ele precisava de dinheiro. Leonardo da Vinci precisava de dinheiro para ser feliz. Eu pergunto, Jesus o Cristo precisava de dinheiro para ser feliz? Siddhartha Gautama precisava de dinheiro para ser feliz? O nosso mestre, ele sempre foi pobre. O professor Henrique Jesus, ele foi milionário no início da sua vida. Depois, a sua riqueza foi embora. Ele passou dificuldades financeiras a vida inteira. É isso? Ele não tinha dinheiro a roldão. Né? Aliás, o nosso mestre fala, eu não estou inventando, foi o nosso mestre que falou isso. A gente conhece uma história, uma escola iniciática, pela dificuldade financeira que ela tem para sobreviver. O nosso mestre Augusto, professor Henrique Jesus Souza, falou isso. A gente conhece uma verdadeira escola iniciática onde ela tem dificuldade de sobreviver financeiramente. E nós sabemos que hoje a religião está cheia de dinheiro. E vira o quê? Vira baderna. É verdade. A gente sabe. É no mundo inteiro. A religião é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quem vira? Baderna. Eu estou mentindo? Isso é uma constatação. Uma constatação. Em vez de falar de Cristo, fala só de dinheiro, 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 dinheiro. É só isso que eles falam. Na verdade, isso não leva à evolução espiritual coisa alguma. Isso impede a evolução espiritual das pessoas. É por isso que a religião está falida. A religião já está. Eu que estou falando, não, o nosso mestre já falou isso. As religiões já foram julgadas. As religiões no planeta Terra já foram julgadas. Fim de linha, fim de linha. Agora a questão é a reconstrução. Reconstruir o brado que nos compete, falava o mestre. Reconstruir a sociedade, o ser humano, a consciência do indivíduo rumo a uma nova civilização. É difícil? É fácil se a pessoa tiver um processo de consciência em desenvolvimento, mas é difícil para aquele que tenha um apego muito grande às coisas materiais. Né? Não só coisas materiais, às suas ideias, aos seus preconceitos, às suas ideias, às suas ideologias, assim por diante. Então, é isso que eu posso responder. Me desculpe a minha veemência. Às vezes eu me empolgo e me torno veemente. Né? Eu não gosto de ser muito duro, veemente, né? Mas faz parte do processo da comunicação. Professora Maria Tereza Ruiz de Oliveira, ela pergunta o seguinte: professor, estar consciente será somente quando mantivermos plenamente em perfeita comunhão com o nosso Deus interno, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um? Exatamente. Essa é a resposta. Jesus dizia, eu e meu Pai somos um. Jesus falava, eu não faço nada por mim mesmo. O Jesus era um ser iluminado, um ser. Eu não estou falando de o Cristo, estou falando de Yoshua Ben Pandira. Veja bem, olha, eu não estou falando do Cristo cósmico. Ele era veículo do Cristo cósmico. Estou falando de Yoshua Ben Pandira, o homem que viveu. O nosso mestre disse que ele chamava de Jairo. Todo mundo chamava ele de Jairo. Mas ele era muito claro. Ele diz o seguinte: não sou eu que faço as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, além de ser sábio, ele era humilde. Isso na eubiose é muito importante. Tem um instrutor na eubiose, eu não vou citar o nome dele por enquanto, mas ele dizia, perguntado a respeito do caminho da iniciação, o que era importante no caminho da iniciação, ele disse assim, são duas coisas importantes na iniciação, a fidelidade ao mestre e a humildade. Fidelidade ao mestre não é simplesmente ao mestre, é a lei universal. Fidelidade à lei universal e à humildade. E todos os mestres foram humildes. Isso. Então, a nossa irmã Maria Tereza faz exatamente o que ela falou. Né? Quando mantivermos a nossa comunhão com o nosso Deus interno, quando nós colocarmos o nosso Deus para fora, isso é muito importante. O nosso Deus. Jesus falou, vós sois deuses. Não é isso? Mas, completando, vós sois deuses esquecidos. Porque se ele falasse isso, ninguém ia entender. Vós sois deuses, nós somos deuses esquecidos. Temos que relembrar, justamente, é o título dessa obra que eu escrevi, A Aurora dos Deuses. O que é a Aurora dos Deuses? No nosso sistema solar. A aurora dos deuses que está dentro de nós. Esses deuses têm que renascer na sua aurora. É isso? Então, esse é o nosso caminho. Isso é irreversível, inexorável, inevitável. Inevitável. Pode demorar mais para um,
uns vão mais rápido, outros vão mais lentos, mas é inevitável esse caminho, né? Tudo bem? A nossa Maria Tereza, perfeita observação da nossa irmã Maria Tereza. Ô, professor, como o senhor falou do livro, a Carmen Talarico quer que o senhor diga, pergunta o seguinte, por favor, onde posso adquirir o livro Aurora dos Deuses? Pode adquirir no CEP. A nossa Carmen Talarica, ela é da Ubiose, né? Então, eu posso dizer que pode adquirir no CEP. É só mandar um e-mail para o CEP e imediatamente já está lá no CEP, né? Está vendo, né? A forma mais certa, mais rápida é para ver no CEP. Fisicamente, muitos que moram aqui em São Paulo podem comprar na Moca também, com o senhor José Aparecido, né? Às quintas-feiras. Toda quinta-feira, das 10 às 16, o nosso irmão José Aparecido ele tem alguns livros lá para vender. Então, pode ser o senhor José Aparecido, no departamento Moca, ou então no CEP. O livro físico, estou falando, livro físico. Mas eu já estou pensando, no início do ano que vem, reeditar o livro, fazer uma revisão do livro, deixar ele um formato ainda mais avançado e também fazer uma reedição do livro. O professor, o Guilherme Guazelli Neto pergunta, a doença provém do pecado? Olha, o que é o pecado? É o comportamento humano. O que é o pecado? O pecado é o comportamento humano, não é isso? O que é o pecado no ser humano? Vamos agora voltar para Buda, né? Buda diz o seguinte, né? O ser humano sofre, o sofrimento existe. E de onde vem o sofrimento? Buda fala da ignorância. Da ignorância. O que origina o pecado? A ignorância. Então, nós temos a ignorância e a consciência. Aí já está a resposta. Nós temos a ignorância e temos a consciência. Quando o indivíduo vai deixando de ser ignorante e vai se tornando consciente, então essa questão kármica vai sumindo. Quando ele se torna perfeitamente consciente, dentro do nosso sistema evolutivo, é quando se torna um adepto. Quando se torna um adepto. Então, está perfeito. E torna-se um adepto, o karma termina, a roda de Sansara termina, é isso? Então, ele deixa de pecar. Deixa de pecar. Mas eu estou dizendo o seguinte, ele deixa de pecar na faixa humana. Na faixa humana. E claro que, para cima, existem também situações em que, do livre-arbítrio, que a pessoa tem que assumir posições também, né? Posições, mas não kármicas. Não é isso? Mas ela vai ter que assumir posições, né? O nosso mestre, inclusive, diz que essa lei de julgamento, ela abrange todas, né? Então, quando o indivíduo cai pelo karma, ele cai, né? Então, nosso mestre diz, nosso Augusto, mestre, professor Henrique de Souza, ele diz, existe queda em cima, embaixo e no meio. É isso? Então, um Deus, um ser superior, ele está sujeito também a essa interação com a lei karma, ele tem que agir dentro da lei. Senão ele vai receber o reflexo dessa sua posição. Mas, agora, o importante, os erros de alguém que é super-humano não se compara com os erros de um humano. Os erros do humano estão justamente no quaternário, que é justamente as nossas nidanas, aquilo que sobrou no nosso passado lunar. Superado isso, aí passa para um outro conjunto de consciência que está além da caixa do adepto. Então, aí, uma outra, a gente nem pode imaginar. A gente nem pode imaginar qual seria o erro de um Deus ou de um ser superior. Ele pode cometer. Claro, ele teve livre-arbítrio, mas não é um erro humano, né? Um erro humano causado pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, etc, etc. São outras situações. O professor, a Carmen Talarico ela agradece, mas ela pergunta se no departamento da Lacedra Não, ela lá sincera não tem para vender, não tem. Agora, a irmã vai me perguntar por que não tem? Porque é da situação atual, né? A minha intenção, no início, era distribuir para todos os departamentos, né? Mas é uma dificuldade a distribuição pelos departamentos e vender. Os departamentos agora já estão fechados, né? Abrindo somente em condições essenciais, né? Tanto no sistema geográfico também assim, né? Por causa da situação que nós estamos vivendo, uma situação ainda de
delicada, né? Então, infelizmente, não tem. Mas eu, no lançamento, antes de surgir a pandemia, eu fiz um lançamento no Sumaré, fiz um lançamento na Moca e fiz um lançamento público também, né? No público, né? Se não tivesse havido, eu teria continuado esse trabalho desses lançamentos em diversas ocasiões, mas não foi possível. Então, de imediato, o que eu tenho disponível é a Moca, né? Pode ser que chegue lá certo, também chega nesse ponto, né? Mas de imediato, eu vou agindo de acordo com as possibilidades que apresentam na minha frente, né? Então, as minhas possibilidades mais imediatas atualmente é Moca, CEP, o livro físico, não o CEP. Então, a Alice ela coloca, faz um comentário, professor. Dependemos daqueles que trabalham na lavoura, que plantam os nossos alimentos, e os professores, né, que nos passam os conhecimentos também. Exato, nós dependemos uns dos outros, né? Nós temos essa relação. Ora, veja bem, isso aqui, se a gente pensar bem, se a gente começar a pensar bem nessa relação que nós temos, nessa dependência que nós temos uns com os outros, nós vamos atingir a sinarquia, o pensamento sinárquico, né? A sinarquia é justamente isso. Sim, quer dizer, em conjunto. Arquia é governo em conjunto. Então, na sinarquia, todos se ajudam, independentemente do seu grau de escolaridade, independentemente do seu grau financeiro. Não, não é isso. É um conjunto, né? E isso tudo elimina o sofrimento, elimina a miséria, elimina a fome, minimiza a quantidade de doenças também, né? Isso tudo. A humanidade está caminhando para isso. A humanidade está caminhando para isso, né? Nós dependemos de tudo isso, né? Por exemplo, o pessoal da limpeza pública são importantíssimos, são importantíssimos. A gente tem que dar um valor enorme, né? Atualmente, o pessoal da saúde pública, né? Olha a importância que no mundo inteiro, né? É uma importância extraordinária, não só no Brasil, em outros países, os enfermeiros e todos aqueles os médicos, todos os estudiosos que trabalham pela saúde pública, né? É de uma importância extraordinária. É nesse momento que a gente vê, puxa, como são importantes essas pessoas, né? E o pessoal da limpeza pública também, o pessoal de saneamento, como são importantes essas pessoas. É por isso que eu digo, né? Eu digo não. É uma conclusão imediata a respeito da situação que nós estamos passando. As coisas vão mudar. Essa pandemia vai passar. O vírus não vai sumir. O vírus não vai sumir, que nenhum vírus some. Nenhum vírus some, ele fica lá, em estado latente. Mas tem a vacina, tem os cuidados de higiene, os cuidados profiláticos, né? Então, esse impacto da pandemia vai passar. Assim como a gripe espanhola também passou, mas o vírus está por aí, ele não sumiu. O vírus da gripe espanhola está por aí, né? E outros tantos, né? A peste negra, o vírus da peste negra, né? A Yersinia pestis, né, que é uma bactéria, está por aí, né? E a gente então vai tomando cuidados para isso não se alastrar, né? Mas uma coisa importante, disso eu não tenho dúvida, após a superação desse estado da pandemia que nós estamos vivendo, o mundo será diferente, porque vai cair, é como se diz assim de maneira vulgar, né? Vai cair a ficha, as fichas estão caindo. As fichas estão caindo aos poucos. A gente vê. Então, por isso que nós temos que dar valor a todos, independentemente do seu nível social, do seu nível cultural, do seu nível financeiro. Não? Todos são importantes no sentido coletivo. E temos que ter políticas, temos que ter entrosamento de todos para que todos possam conviver harmonicamente no sentido dessa evolução espiritual. É por isso que o nosso mestre fala, né? Reconstruir é o brado que nos compete, reconstruir o lar, o homem, a sociedade e assim por diante. Esse é o brado que nos compete. É o que a Maria Inês Fernandes fala, convívio harmônico e colaborativo. Exatamente. Nós precisamos um dos outros. Isso, a pandemia está mostrando que nós precisamos um dos outros. Não é exceção, não é exceção. Né? A gente pode ver que, às vezes, é recomendado o distanciamento social e tem gente fazendo festa, 300, 400, 500 pessoas. Isso é um absurdo. Isso é falta de consciência, não é verdade? Tem É consciência? verdade, professor. As pessoas têm consciência do que estão fazendo? Uma pessoa que faz um pancadão aí, uma festa com 500, 600 mil pessoas,
Tem consciência? Não tem consciência nenhuma. Isso chama-se o quê? Ignorância. É. Ignorância. Por quê? Eles estão matando a si mesmos, matando seus pais, seus avós e a todos, por não colaborar com a humanidade. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, é muito importante a responsabilidade, né? O pacto social com a lei universal, com o ser humano. Resumindo, o que resolve tudo é o que Jesus pregava, o amor universal. Fora Isso. do amor e do perdão não há salvação. Ou seja, fora do amor e do perdão, eu não estou julgando, eu não posso julgar. Jesus falou, não julgue para não ser julgado. Mas a gente tem que criticar. A crítica, o nosso mestre diz, não, a crítica é importante. Você não vai deixar de criticar. Tem que criticar. Então, é muito importante a crítica, porque também tem a autocrítica também, né? Mas nós estamos passando por um momento muito singular na humanidade de transformação. Ô, professor, para fechar, por causa do horário, o Felipe Pois não, Brum, lá do Espírito Santo, pois ele não. pergunta: qual a opinião do professor sobre as vacinas RNA? É positiva ou negativa? Bom, eu teria que consultar um especialista no assunto. Não posso, eu não vou poder. Meu irmão, me desculpe, mas eu não vou poder responder isso, porque é um assunto científico, né? Aliás, eu devo dizer que os cientistas estão discutindo isso, né? Há uma discussão muito grande, porque é uma coisa muito recente, né? Eu estou acompanhando, os cientistas estão discutindo, e agora, de uma coisa eu sei, a ciência está evoluindo rapidamente. É isso. As vacinas, cada vacina tem um tipo de RNA, DNA, vírus inativado, a gente sabe disso. Eu sou microbiologista, eu podia ficar falando como microbiologista, né? Mas não vou falar. Agora, uma coisa eu digo: os cientistas estão estudando, comparando os dados, e dentro de algum tempo, um ano, talvez, esses dados vão se tornar volumosos, é isso? E para o benefício da humanidade. Né? De uma coisa eu digo: isso vai passar, uma hora passa. O vírus não vai sumir, mas vai se atenuar essa situação, porque toda pandemia no mundo, não existe nenhuma pandemia que durou para sempre, nunca. Não faz parte. Isso é uma fase. Agora, uma outra coisa eu digo, não é por acaso. Isso eu tenho absoluta certeza. Não é por acaso. Tem motivos específicos para estar acontecendo isso, e isso está relacionado à consciência do ser humano, o desenvolvimento de uma nova visão de humanidade, de harmonia, de relação. Isso é muito importante para a humanidade no momento atual. O professor Alice repetiu a mesma pergunta. Por exemplo, uma pessoa para não ir a óbito necessita de uma transfusão sanguínea. O que o senhor acha sobre isso? Não há, né? Então, pode receber. A transfusão sanguínea faz parte. Não há o que negar isso. Isso aí é científico. Se a pessoa precisa de uma transfusão, que seja dado. É necessário. E muito mais, que hajam doadores de sangue, né? É necessário que hajam doadores de sangue também. Isso é muito importante para os seres humanos ter essa consciência, né? Os seres humanos que estejam em estado de saúde perfeita, né? Não tenha nenhuma comorbidade, nenhuma desaconselhamento médico, é importante que elas doem sangue. Não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Para que pessoas sejam salvas. Né? Isso é muito importante. Não só de desastre, ou então transfusões que sejam necessárias. Nada contra, nada contra. Bom, professor, chegou o momento de eu dar o recado, né? Da nossa roda de conversa aqui no canal 3005, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, no mesmo horário, às 20h40. Então, o tema da roda de conversa será a história oculta de Beethoven, tal como os Cristos e os Budas, né, até o fim de sua vida de iniciado, não foi apenas o maior músico e mais puro artista que já existiu. Então, quem será o apresentador dessa roda de conversa é o Michael Campos, tá? E a moderadora será a Noemi Zurita. Então, para quem é amante de música, para quem gosta de música clássica, né? O Beethoven era do período clássico que abre, né?
as portas para o período romântico. Então, eu acho que é uma obra muito interessante do Beethoven, e a gente também vai aprender mais sobre a história oculta de Beethoven. Então, eu espero vocês aqui no canal 3005, terça-feira, 3 de agosto, tá? Prestigie o canal, curte o canal, tá? Então, esse é o tema da nossa roda de conversa da terça-feira. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? Que participaram, perguntaram, agradecer o professor, tá? Tá. Tem aqui também. O assunto é sobre a revista da Arana Online da edição 27, que tem um artigo, A História Oculta de Beethoven. Tá? E o convidado do canal 3005, Maico Campos. Então, eu espero que vocês prestigiem mais essa roda de conversa. Como eu estava dizendo, agradecer a participação de todos, os comentários, as perguntas, e tenham uma boa noite, um bom final de semana, e até terça-feira e sábado. Somente uma informação complementar sobre Beethoven. Beethoven Isso. afirmava. Beethoven dizia assim: não sou eu que faço a música, eu ouço de Deus. Essa música vem de Deus. Ele falava isso para todo mundo. Essa música desce de Deus para mim. Aquelas sinfonias, aquelas coisas. Ele falava isso. Ou seja, ele não era simplesmente um gênio, ele era um instrumento da divindade. Então, estejam presentes nessa palestra. Maravilhoso, professor. Maravilhoso. Então, luz, paz e amor. Foi uma honra e muita felicidade para mim estar aqui nesse encontro. Luz, paz e amor para todos. Até sábado, até terça-feira, depois até sábado. E fiquem todos com Deus.